Olá, meninos, tudo bem? Então, hoje a gente vai só corrigir os praticandos, tá? Nossa aula eu vou corrigir todos os praticandos desses últimos capítulos da frente A do livro 2 que a gente viu, tá bom? Então, vou passando aqui, lendo e passando a resposta para vocês. Considere de forma, página 558, tá? Considere de forma hipotética que em um determinado ambiente, 5 insetos haviam cometido um crime contra a natureza, ferindo a confiança da comunidade que habitava o local. Para desvendar o nome do principal inseto articulador desse vexame, foram dados 3 pistas. 1. Embora se alimente de sangue, não é sanguessuga. Embora pique as pessoas, não é marimbondo. Não injeta os parasitas de forma direta, mas os libera com as fezes que deixa nas proximidades de sua fonte alimentar. Bom, só com esse item 2, nós já sabemos qual é o animal, né? Na verdade, qual que é o animal que se alimenta de sangue e transmite uma doença através das fezes? É o Triatoma infestans, que é o barbeiro. Então, a resposta, letra C, ok? 2. É uma protozoa transmitida aos seres humanos através das fezes de diversos animais contaminados pelo agente transmissor. Vários bichos domésticos e de produção podem ser transmissores. Os mais conhecidos são os gatos, mas a lista inclui suínos, caprinos, aves, animais silvestres e a maioria dos vertebrados terrestres homeotéricos. Mas gatos e outros felinos são os hospedeiros definitivos, então relacionados com a produção e perpetuação da doença, uma vez que somente neles ocorre a reprodução sexual do parasita. O gato contrai a infecção ao comer carnes cruas, ratos ou pássaros contaminados. Outros animais se infectam alimentando-se de pastagens contaminadas pelas fezes. O contágio indireto acontece devido à ingestão de carne com o agente transmissor. O gado e o porco, por exemplo, podem se contaminar e transmitir a doença por meio da carne quando consumida mal passada. De acordo com o texto, que tipo de protozoose é descrita? Qual é o seu agente etiológico? Bom, falou em gato, a protozoose é a toxoplasmose, tá bom? E o agente é o Toxoplasma gondii. Resposta letra B. Terceira questão. A malária é endêmica em algumas regiões brasileiras, como, por exemplo, a região amazônica. Essa doença provoca grandes problemas econômicos e sociais. O micro-organismo e o vetor dessa moléstia são, respectivamente, o micro-organismo que ele fala é o agente causador, que é um protozoário esporozoário, justamente o plasmódio. E o vetor é quem transmite. Quem transmite é um inseto, conhecido do gênero Anopheles, conhecido como mosquito prego. Resposta letra D. Ok? Leia os versos, quarta questão. Leia os versos da música Águas de Março, de Tom Jobim, para responder a questão. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. O sapo, a rã e a febre terçã não fazem parte dos versos apenas por uma necessidade de rima. Também tem relação com as chuvas que caem em região de clima tropical. A febre terçã é um dos versos, a qual um dos versos se refere, é um sintoma característico da malária. Febre terçã é da malária. A malária tem 3 tipos de febre, Terçã benigna, terçã maligna e quartã. Resposta letra A. Beleza? Quinta questão. Se a malária afeta tantos países e seu vetor e causadores são conhecidos, por que é tão difícil combater essa doença? Veja só. Qual que é o clima que a malária se desenvolve? É um clima tropical, onde nós temos chuvas sazonais, alagações, formação de poças. Então, na verdade, o combate da malária é difícil
justamente por conta do clima, do próprio desmatamento, que aí faz com que o inseto, né, ele migre para a cidade, certo? A questão das chuvas, dos lagos, lagoas, que aumentam a proliferação dos vetores. E, além disso, também mutações, né? Como todo organismo vivo, ele sofre mutações que dificultam aí a produção de uma vacina ou combate. Ok? Beleza? Então, o clima, com as chuvas, formação de lagos, lagoas, poças, inundações, né? A reprodução do seu vetor nessa situação e a mutação dos agentes causadores, além do desmatamento que faz com que o vetor seja, né, digamos, obrigado a ir para as zonas urbanas, né? ou a zona urbana invade a zona rural. O gráfico a seguir, sexta questão, o gráfico a seguir refere-se ao ciclo biológico de um protozoário parasita. Nele, mostram-se as variações da temperatura corporal em função do tempo em pessoas infectadas pelo protozoário. Com base no gráfico, analise as afirmativas a seguir. 1. As setas no gráfico indicam o momento em que as hemácias foram destruídas, desencadeando o processo febril. Verdadeiro. Tá? Esses picos de febre, a febre da malária, ela se dá quando as hemácias são rompidas e são liberadas a substância hemozoína, tá bom? Então, a hemozoína, que é a substância que é liberada com o rompimento da hemácia, é o que causa febre. Então, está correto. Letra 2. Trata-se de um ciclo da malária terçã benigna, né? Causada pelo Plasmodium vivax. Na verdade, o intervalo de tempo aí, certo? O intervalo de tempo aí mostra aí um ciclo de 48 horas, não é isso? 12 horas, 4, 36. Um ciclo de 48 horas, tá? O gráfico mostra o ciclo de 48 horas, correto? Essa de 48 horas, ela é justamente causada aí, né? Ela é causada aí pelo Plasmodium vivax. Então, está correto. Tá bom? Está correto. Ok? Certinho. O protozoário causador da doença denomina-se Leishmania brasiliense, falso. Nesse ciclo, o protozoário é injetado junto à saliva do mosquito fêmea do Anopheles, verdadeiro. O protozoário se instala principalmente nas células cardíacas do ser humano, falso, né? O protozoário da malária, ele se instala principalmente, primeiro no fígado, depois nas hemácias, não é isso? Sétima questão. No Brasil já foram registrados diversos casos de pacientes que foram contaminados pela doença de Chagas, no norte e nordeste do país, por meio da ingestão de derivados de açaí, e no sul e sudeste por conta do caldo de cana. Muitos desses casos provocaram a morte de alguns dos doentes e, por isso, chamaram a atenção das autoridades sanitárias e da população em geral, pois não é um padrão comumente conhecido de contágio pelo Trypanosoma cruzi. Qual pode ter sido a causa dessas infecções? Na verdade, tanto no açaí, né, quanto no caldo de cana, o que houve foi que foi triturado junto com a fruta, né, no caso do açaí, e com o caule, no caso da caldo de cana, foi triturado o agente causador da doença, o barbeiro, ou fezes desses animais, tá? Ou fezes desses animais. De alguma forma, esse alimento ele foi contaminado com as fezes do barbeiro, ou porque o animal foi triturado junto, ou porque o recipiente não teve boa higienização e ali tinha as fezes. Mas o que houve ali, com certeza, certo? Foi que houve contato desse líquido com as fezes infectadas do barbeiro. Ok, meninos? Beleza? Oitava. Pela primeira vez na América Latina, um estudo conseguiu comprovar que a malária causada pelo Plasmodium vivax compromete o aprendizado de alunos entre 6 e 14 anos.
Durante 9 meses, a pesquisa, que contou com recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, acompanhou estudantes do 2º ao 9º ano do ensino público das disciplinas de matemática e língua portuguesa. As crianças moram no projeto de assentamento do Panelão e no Castanho Sítio, ambas comunidades localizadas no município de Carreiro Castanho. Com base no texto e em seus conhecimentos sobre a malária, responda: de que forma os sintomas da malária podem afetar o aprendizado da criança? Olha só, a malária ela tem como principal sintoma febre, mal-estar, certo? Promovendo também a anemia, diminuindo a quantidade de hemácias, diminuindo a energia, certo? E aí o que acontece? Diminui também o transporte de oxigênio para o cérebro, causando aí esse processo. Então, o grande problema é justamente porque a malária ela causa febre, prostração, certo? Dor de cabeça, porém o principal sintoma para causar o atraso é a anemia. Na anemia nós não temos hemácias, que não carregam oxigênio, né? Ou diminui o número de hemácias, então diminui a quantidade de oxigênio cerebral, causando esses distúrbios de aprendizagem, ok? B. Qual é a região brasileira mais comumente afetada pela malária? Explique essa ocorrência. A região amazônica, né? Na verdade, a região norte em si, mas a região amazônica é a mais afetada pela malária. Isso por conta do clima, de chuvas constantes, regiões alagadiças, que promove aí o acúmulo de água e o aumento do vetor, né? Da produção do vetor. Você acha que conhecer as protozooses como malária e também as outras estudadas neste capítulo é um exercício de cidadania? Claro, né? Porque você conhecendo, né, essas, digamos assim, essas protozooses, você sabe como se adquire, você sabe aí as medidas profiláticas e você pode praticar aí a disseminação desse conhecimento para a sociedade. Ok, meninos? Beleza? Beleza? Então, terminamos esse primeiro praticando aqui. Vamos para a página agora 571. Reino Fungi. Primeira questão. Assinale a alternativa correta sobre os fungos. Tratam-se de organismos heterotróficos cuja nutrição ocorre por absorção de substâncias orgânicas. Correto. Inclui espécies, letra B. Inclui espécies parasitas que podem causar doenças como herpes. Herpes é vírus. Possuem queratina na sua parede celular, é quitina. D. Apresentam hifas, que no processo de reprodução sexual formam os corpos de frutificação. Não. As leveduras são exemplos de fungos multicelulares? Não. Unicelulares. Então, a resposta, a letra A. 2. Os fungos são organismos que realizam a reserva de carboidrato na forma de amido? Não. Forma de glicogênio. Sempre apresentam um corpo constituído por uma célula? Não. Eles são pluricelulares. Letra C. São procariontes? Não. São eucariontes. Letra D. Desempenham um papel muito importante na nutrição vegetal através da associação simbiótica com raízes de plantas, sendo chamadas de micorrizas? Correto. Letra D. Letra E. São autótrofos? Não. Então, letra D de dado. Terceira. A reprodução dos fungos ocorre por meio de formação de esporos? Verdadeiro. A parede celular desses organismos são de quitina? Verdadeiro. A substância de reserva é o glicogênio? Verdadeiro. Seu alimento é obtido por ingestão de nutrientes do meio? Falso, é absorção. Tá? Letra A. Ok? Quarta questão. O fungo Aspergillus flavus produz substâncias tóxicas conhecidas como micotoxinas. Uma dessas toxinas é a aflatoxina, que pode ser encontrada no amendoim, armazenada em locais com elevada umidade. Sabe-se que a aflatoxina, B1, é considerada um agente natural que pode provocar câncer, cirrose e distúrbios nervosos. Porque nesses tipos de ambiente é mais comum o surgimento do fungo Aspergillus flavus. Os fungos eles necessitam de temperatura e umidade. Então, quando ocorre uma temperatura elevada, né, e uma umidade característica, geralmente vai acontecer a proliferação de fungos. E um desses fungos
é o aspergilos flavus. Então, é por conta da umidade, tá certo? Quinto, em embalagem de fermentos, podem trazer as seguintes orientações. Em dias frios, adicione 20% a mais do fermento solicitado na receita. Assim, para cada colher de sopa, adicione uma de chá. Justifique o motivo dessa orientação. Como eu disse para vocês, o fermento ele é o Saccharomyces cerevisiae, que é um fungo. E todo fungo, para ter a sua atuação de forma correta, ele precisa de temperaturas mais elevadas e de umidade. Então, é por conta disso. Letra sexta, os fungos são organismos eucarióticos, heterotróficos, unicelulares ou multicelulares. Os fungos multicelulares têm um núcleo disperso em hifas, que podem ser contínuas ou septadas e que, em conjunto, formam micélio. Mencione uma característica que diferencia a célula de um fungo de uma célula animal e outra que diferencia a célula de fungo de uma célula vegetal. O fungo, ele tem parede celular, coisa que não existe nos animais, certo? E a célula vegetal tem cloroplasto, que existe nos vegetais, mas não existe nos fungos. Então, entre os animais seria a parede celular e entre os vegetais e fungos seria o cloroplasto. Tudo bem? Em animais, alguns fungos podem provocar intoxicação e doenças como micoses. Em plantas, podem causar doenças que prejudicam a lavoura, como a ferrugem do cafeeiro, a necrose do amendoim e a vassoura de bruxa do cacau. Entretanto, os fungos também podem ser benéficos. Cite benefícios proporcionados pelos fungos. Bom, os fungos eles podem servir de alimentos, né? Eles podem servir na fabricação de alimentos, certo? Podem servir na fabricação de antibióticos, como a penicilina, enfim, tudo isso. Ok, meninos? Beleza? Galera, então na próxima aula eu respondo o praticando dos outros 2 capítulos que faltam, tá bom? Beijão, fique com Deus, tudo de bom, viu? Até mais.